Deixa eu explicar pra vocês. Tem muita gente que tá em dúvida ainda. Obviamente também, final de ano e tudo mais, férias. Muita gente pergunta, saiu do SBT? Saiu do SBT? Sim, saí do SBT. Expliquei isso aqui em live no ano passado, coloquei lá nas minhas redes sociais, mas como tem gente que só acompanha pelo YouTube, tô avisando aí pra vocês, tem muita gente perguntando aqui no chat. Saí do SBT desde o ano passado, agora eu sou exclusivo da Cazé TV pelos próximos 3 anos, beleza? Então, se você quiser me assistir, sempre tem os jogos, as transmissões. Inclusive, nessa semana já tô no Real Betis e no na Europa League. Final de semana eu tô no jogo do PSG contra o Strasbourg. Hoje eu fiz o Geral Cazé TV. Na quinta-feira eu tô no Geral Cazé TV também. Quarta-feira eu tô no Recopando, a gente vai rever Brasil e Gana em 2006. Então, você me encontra nas redes sociais, você me encontra no canal do Pedrosa aqui também e na Cazé TV, beleza? Vamos lá! Primeiro superchat, Darkness. Viu o lance do carrinho do Alan no Fla-Flu? Interpretativo, mas não foi expulso. Barros foi. É nessa de interpretação que o vermelho e preto vai manipulando tudo. Futebol é bastidor pra caralho. Cara, assim, eu falei aqui e vou repetir. Não tem critério, porra. Não tem critério, porra. É simples. Simples. O lance do Alan é muito mais forte do que o lance do Barros. O lance do Alan, desde que eu me entendo por um torcedor de futebol, um cara que gosta de futebol, joguei futebol também durante boa parte da minha vida. É simples. O que significa carrinho por trás com as travas no adversário? Cartão vermelho. Carrinho por trás, cartão vermelho. Aqui veio a interpretação, né? E assim, não foi qualquer carrinho. Ele veio correndo atrás do Canóbio, não teve disputa de bola e ele simplesmente dá um carrinho no Canóbio, que poderia ter lesionado fortemente o Canóbio. Mas é cansativo. Luan Correia. Você já percebeu como parte da torcida é precoce? Roa jogou bem e nego já criticam o Coutinho. Você sabe o que o Vasco fará com o dinheiro do Ryan? Legal essa pergunta, porque eu também preciso novamente reafirmar o que eu já disse aqui. Na live eu tava com o Donan. Vocês assistiram a live com o Donan? Se vocês não assistiram, a gente fez uma live aqui falando sobre a série do Ryan. E começam a sair várias informações e novamente eu vou repetir para vocês o que eu expliquei naquela live. A conversa entre Vasco, Ryan e seus staffs, ela foi uma conversa arrastada durante as últimas semanas, justamente porque quem trouxe a proposta do Bournemouth foi o staff do Ryan, que aceitou primeiro essa proposta, já tinha convencido o atleta já estava decidido aí, e o staff trouxe a proposta para o Vasco. A primeira proposta ela foi abaixo do que o Vasco esperava, principalmente por conta dos mecanismos que o Vasco não ia receber o seu dinheiro à vista. No meio dessas conversas, o Vasco falou assim: gente, vamos lá. Vocês querem vender o Ryan? Show. O Ryan quer sair? Tudo bem. A gente respeita até pela parceria e pela gratidão que o Ryan sempre teve com o Vasco da Gama e que o Vasco tem pelo Ryan também. Mas o Vasco quer receber 25 milhões de euros à vista. Se vocês vão negociar o Ryan por 26, por 27, por 30 ou por 40, para nós aqui, que temos 70% do jogador, não interessa. O que o Vasco quer é receber os 25 milhões de euros à vista. E isso vai ser feito. A informação que é importante para o torcedor do Vasco é essa. O Ryan abriu mão do fixo. Ele vai receber variável. O Vasco não. O Bournemouth, da maneira dele, vai pagar, através de uma instituição financeira, o Vasco à vista. 25 milhões de euros brutos. Que tem alguns descontos, deve cair ali para 24 e pouquinho. Mas o valor que o Vasco estipulou como um valor decente para receber, visto que só tem 70% do atleta, vai ser pago. Esse que é o mais importante. Mais-valia? Não tem. A informação que eu tenho é essa. Não tem mais-valia. Assim como eu tinha dado lá na live contra o Donan. Com o Donan. Mas o Vasco vai receber os 25 milhões de euros brutos pelo Ryan. E é isso que importa, gente. Se a negociação foi 26, 28, 30, 35, 40, nesse caso, não interessa. Porque o Vasco tem 70% do atleta. E o Vasco, nas negociações, deixou isso claro. E você pode começar a discutir a partir dessa informação se é pouco ou se é muito. Se é pouco ou se é muito. A operação toda ela é de 35 milhões de euros. Ela tem um valor fixo e um valor variável. O Vasco vai receber 25 de forma fixa à vista, tá? Eu já falei para vocês 1000 vezes, não acho uma venda ruim. O Ryan vale mais? Vale mais. Mas não adianta brigar contra os fatos. Quais são os fatos, Pedrosa? Simples. O Ryan recebeu uma proposta de 5 anos de contrato, em que ele vai receber quase 2 milhões de reais,
e que dentro dessa negociação a família dele vai receber cerca de 30 a 40 milhões de reais à vista, porque é dona de 20% do passe do Ryan. Não tem como brigar com isso. O Vasco ofereceu renovação, o Vasco ofereceu para comprar a porcentagem da família do Ryan. Ele não quis. E tá tudo certo, gente. Se coloca no lugar do moleque. Ele vai para a Premier League, ele vai jogar ganhando um salário altíssimo. Ele resolveu a vida familiar e financeira da família, de todos ao redor dele. E tá tudo bem. 25 milhões de euros, meu amigo, é dinheiro à beça. É dinheiro à beça. Dinheiro suficiente para o Vasco atacar cada vez mais os seus compromissos operacionais, salário, se estruturar mais ainda no seu CT e no que for preciso. Usar essa grana para atacar algumas dívidas. E é isso que vai ser feito, por mais que muitas pessoas tentem desvirtuar. E aí sim, olhar para o mercado e trazer um substituto. O Vasco fica com 4%, cerca de 4% do mecanismo de solidariedade do Ryan. Seja lá para qualquer lugar que ele for. A não ser, se eu não me engano, transferência interna eu acho que não tem o mecanismo. De resto, o Ryan tem total condição de fazer vendas ainda maiores. E aí tem que entender a realidade do clube. E a realidade do Vasco hoje é que é um clube em recuperação judicial, que precisa da grana, que precisa do dinheiro. O Ryan vale mais que isso? Eu também acho que vale. Também acho que vale. Agora, não olhar o cenário e observar que o Vasco bateu o pé até onde deu de um jogador que poderia ter saído de graça. De graça. O Ryan, se não renovasse, ia sair de graça. Tá tudo bem. Compreende? Boa sorte ao Ryan. Gratidão imensa. Inclusive, fiquem ligados no canal do Pedrosa que a gente vai soltar um vídeo lá no Instagram muito bonito, agradecendo aí ao Ryan. E o Vasco fez o que pôde, cara. Fez o que pôde. Conseguiu ficar com 25 milhões de euros, que inclusive é a maior venda da história do Vasco. E uma das 10 maiores vendas da história do futebol brasileiro. 35 milhões de euros ao total. Veio proposta maior, Pedrosa? Não veio. A expectativa era que viesse. Não veio. O gigante europeu fez proposta pelo Ryan, Pedrosa? Não fez. Se eu fosse o Ryan, eu teria ficado? Esportivamente falando? Sim. Financeiramente falando? Não. Eu ia em busca da minha independência financeira e da minha família pro resto da minha vida. Jogador de futebol tem 20 anos de carreira. E olhe lá, poderia acontecer qualquer coisa com o Ryan. E o valor de mercado dele ia cair. E a grana que ele tá tendo a oportunidade de ganhar agora, talvez ele não tivesse. A tendência é que ele ganhe mais dinheiro ainda. E que bom, porque o Ryan é trabalhador, humilde pra cacete e merece tudo de bom e do bom e do melhor. Mas a gente tem que tirar, repito, por mais que seja muito difícil, esse negócio do sentimento do torcedor na hora de avaliar movimentos de mercado de atleta e tentar se colocar no lugar do cara. Porque é muito difícil, meu amigo, você ter uma proposta de 40, 50 milhões de reais na tua mão e tu falar assim, vou esperar. O Vasco fez o que pôde, tá? O Vasco fez o que pôde. É isso que a gente tem que ter em mente e conseguiu ganhar os seus 25 milhões de euros brutos, tá? O que fará com o dinheiro? Pagar contas, deixar de pegar empréstimo, organizar cada vez mais as suas dívidas, investir na estrutura do clube e aí sim pensar em um reforço que vai trazer mais alguém. Isso é fato, vai trazer mais alguém. É porque a sensação que eu tenho é que muitas vezes, para quem desconhece, não acompanha, para quem é ignorante em relação ao Vasco da Gama, as pessoas queriam que o Vasco estivesse na Série C porque está em recuperação judicial, aí não prospectasse financeiramente ninguém, aí não prospectasse a melhora de receitas, aí não contratasse ninguém, que o Vasco estivesse na merda esportiva. Aí beleza, eles estão preocupados com os credores. Se o Vasco, por exemplo, tivesse com pouco investimento, não tivesse um time decente, tivesse caído para a Série C, tivesse caído para a Série B, para a Série C, como que esses credores receberiam? Que atrativo que o Vasco teria para receber um investimento, por exemplo, de uma possível comprador? Qual seria o atrativo do Vasco da Gama? Para aí sim esses credores serem pagos. O Vasco precisa fazer receita. Mas não, a sensação que eu tenho é que o Vasco, dentro da lei, fazendo uma coisa que está nas normas da lei, que tem juízes que fiscalizam, que tem pessoas da justiça que fiscalizam, está cometendo algum crime. Mas não. A ignorância é uma dádiva, né? E eu acho que olhar um pouco para esse cenário e para quem acompanha de perto e não ver que o Vasco está num caminho para tentar voltar a ser um clube, não só esportivamente, mas também equilibrado financeiramente, é uma pena. É uma pena. Porque o jornalista que se preze, ele pega isso aqui, pega isso aqui e liga para saber, para apurar, para conversar, antes de dar qualquer tipo de opinião. Eu sempre falo isso. Opinião, ela só vem se você tiver embasado
de informação. Opinião sem informação não vale de nada. Não vale de nada. E o dever do jornalista é pegar isso aqui e ligar. E é uma coisa que eu vim aprendendo ao longo da minha vida. Porque erros todos nós cometemos. Todos nós cometemos. Mas não buscar entender uma situação e falar sem ter tanto embasamento não me parece o melhor caminho. Tá? Eu acho que todos nós, a gente pode ter a capacidade, se eu quiser falar alguma coisa sobre o Flamengo, por exemplo, ou sobre o Botafogo, de ligar e entender, cara. Ou sobre o Fluminense, liga e entende. Liga e entende. É assim mesmo? Tá sendo feito de uma forma correta isso? Aí depois você pode ter a opinião que você quiser. Pelo menos você se embasou. Pelo menos você se embasou. Tamo junto!